Boa noite. Hoje viemos aqui para apresentar um trabalho sobre os povos germanos. Começar apresentando a vocês quem eram os germanos. Os germanos eram povos indo-europeus que habitavam a Europa Central e do Norte, como por exemplo a Alemanha e a Escandinávia. Eles eram formados por diversas tribos, como os godos e francos. Eles tiveram uma relação muito complexa com o Império Romano, onde existiu invasões e alianças. A sociedade germânica era tribal, com líderes escolhidos por méritos militares, e assim era dividida entre livres e escravizados. As suas leis eram baseadas nas tradições orais e decisões tomadas em assembleias. Eles desempenharam um papel muito importante, um papel crucial, no colapso do Império Romano e na formação dos novos reinos. Agora falando um pouco sobre os objetivos dos povos germanos. Os povos germanos tinham como principais objetivos proteger e fortalecer suas tribos diante de ameaças externas, garantindo sua sobrevivência. Valorizavam profundamente a preservação de sua cultura e tradições, transmitindo seus costumes e crenças de geração em geração. Além disso, buscavam autonomia e independência, resistindo a tentativas de dominação por parte de outros povos e impérios, como o romano, para manter sua identidade e liberdade. Os germânicos, inicialmente organizados em tribos, começaram a se expandir e migrar a partir do século III. Essas migrações foram intensificadas pelas pressões do Império Romano e pela chegada dos hunos na Europa no século IV. Conquistas. Durante o período das chamadas invasões bárbaras, os germanos ocuparam diversas regiões do antigo Império Romano. Tribos como os visigodos, ostrogodos, francos, lobardos e anglo-saxões estabeleceram seu domínio formando novos territórios. Formação de reinos. A partir dessas conquistas surgiram reinos germânicos, como o dos francos, futuro reino franco precursor da França e Alemanha, dos visigodos na Península Ibérica e dos anglo-saxões na Inglaterra. Esses reinos fundiram elementos germânicos e romanos, influenciando a formação da Europa medieval. Religião e mitologia. Odin foi uma divindade presente na religiosidade e nos mitos nórdicos, sendo o mais poderoso entre os deuses nórdicos e nomeado pai de todos. Thor era uma divindade mitológica nórdica e reconhecido como deus do trovão, das tempestades e da agricultura. Freya, a deusa do amor, da fertilidade, da beleza, da magia e dentre outros atributos. Valhalla era um palácio na mitologia nórdica onde viviam os guerreiros mais nobres e que morriam em batalha. Hábito e costumes dos germanos. Vida comunitária. Os germanos viviam em comunidades organizadas em torno de laços familiares e tribais, onde a cooperação e a lealdade eram fundamentais. Cultivo e caça. Eles praticavam a agricultura e a caça como principais atividades de subsistência, produzindo alimentos e criando animais para a comunidade. Tradição guerreiras. Eram reconhecidos como guerreiros habilidosos com forte ênfase na honra, coragem e lealdade aos seus líderes e companheiros de combate. Agora falando sobre o confronto com o Império Romano, os povos germanos protagonizaram batalhas épicas contra o Império Romano, como a famosa Batalha da Floresta de Teutoburgo, que marcou uma grande derrota para Roma. O confronto com os germanos representava uma ameaça constante às fronteiras romanas, mas também gerou uma influência recíproca, com trocas culturais e militares entre ambos. Por fim, os ataques germânicos foram decisivos para a queda do Império Romano do Ocidente, marcando o início de uma nova era na Europa. Agora falando um pouco sobre do legado que os germanos deixaram na Europa, se dá especialmente nas línguas, com o desenvolvimento das línguas germânicas, como por exemplo o inglês e o alemão. E na cultura, eles influenciaram muito a organização tribal, sistemas jurídicos e a valorização de ideais como honra e coragem. Assim impactaram a literatura e a arte medieval. Instituições: Assembleia Popular. Reunião de homens livres para criar leis, resolver disputas e tomar decisões coletivas. Comitatus: grupo de guerreiros leais ao líder em troca de proteção e recompensas. Chefes e reis: líderes eleitos por mérito com autoridade militar e judicial, mas dependentes do apoio da comunidade. Direito consuetudinário: leis baseadas na tradição com o sistema de Vergeld para compensações por crimes. Clãs:
Base social responsável por proteção e justiça dos membros. Religião, ligada à organização social com os sacerdotes mediando julgamentos e cerimônias. Lições que os germanos que os germanos nos ensinaram hoje em dia. Resistência. Os germanos mantiveram suas tradições e identidade apesar das pressões de impérios maiores. Adaptabilidade. Adaptaram-se a ambientes adversos, como florestas densas e climas severos. Identidade cultural. A identidade cultural dos povos germânicos foi marcada pela valorização das tradições, da língua e dos costumes tribais. Os povos germânicos deixaram contribuições marcantes na história e cultura europeia. Contribuições sociais e estruturais. Introduziram práticas de autogoverno comunitário, como as assembleias, e fortaleceram valores como a lealdade ao chefe e à tribo, que moldaram as bases do feudalismo. Impacto na história europeia. A função da cultura germânica com a romana deu origem à Europa medieval, influenciando o direito, a organização política e a língua. Por exemplo, o direito consuetudinário germânico inspirou códigos legais modernos. Inspiração na mitologia e tradições. A mitologia nórdica e germânica, com figuras como Odin, Thor e Valquírias, influenciou a literatura, a arte e até a filosofia. Essas tradições também preservaram lendas que reforçaram identidades nacionais, especialmente durante o Romantismo.